O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um Pod Café. Hoje é dia 13 de dezembro, aniversário de uma pessoa muito especial. O Reinaldo Gomes, ele faz aniversário hoje, mas eu não vou revelar a idade dele aqui não, porque não interessa para um montão de gente aí, mas tem muita gente que já sabe quantos anos ele faz. Eu não vou revelar a idade dele, não adianta você insistir. Muito bem-vindo ao programa Pod Café. Hoje nós temos aqui grandes convidados, nós vamos falar sobre assuntos interessantíssimos, vamos falar sobre situações sociais e vamos falar sobre empresas, como as empresas conseguem benefícios fiscais por meios de ações sociais. Quero apresentar hoje aqui os meus convidados. Ao meu lado aqui está aqui o Sérgio Karagulhan. Hoje ele está aqui como pastor Sérgio Karagulhan para falar sobre o lançamento de um livro muito especial que ele fez aqui e que nós vamos falar sobre esse livro já. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Sérgio. Obrigado e parabéns. Deus te abençoe e prospere sempre, todas as áreas, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui, obrigado. Mas como é que você sabia que era eu? Reinaldo Só porque eu Gomes. falei Reinaldo Gomes, Será tem que é vários você? outros Reinaldo. Você vai lá na internet, busca lá Reinaldo Gomes, aparece um Mais montão. bonito igual lá. você, só você. Opa, já ganhei um presente aí. Ó. E na minha frente aqui eu tenho também o William Monteiro, ele que é o diretor nacional do projeto Remar Brasil. William, seja muito bem-vindo ao Pod Café. Muito prazer, é um privilégio, na verdade, estar aqui, ainda mais um dia tão importante, né? Seu aniversário. A gente poder... Não, é do Reinaldo Gomes. Ah, é isso aí. Então a gente poder aí transmitir um pouco do que a Remar tem para oferecer para essas empresas aí nessa área social também é realmente um privilégio. Então estou à disposição aí para qualquer dúvida. Muito obrigado. E ao seu lado nós temos aqui o Relações Públicas do Projeto Remar Brasil também, Eduardo Ferreira. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estávamos batendo muito papo ali embaixo, Sérgio. Inclusive até fez essa surpresa agora aqui no ar, né? Uma hora lá falando com ele e tal sobre a vida, não falou nada, estava de aniversário, ficou quietinho. Não é? Só Isso aí é para segurar o bolo. Podia ter deixado a gente trazer um bolo, né? Um presente. Vai chegar coisa. daqui a pouco. Vocês sabem que em casa o pessoal já estava projetando. Falou assim, o que a gente vai fazer no aniversário? Né? Eu falei assim, eu não quero nada, tá? Não é para fazer absolutamente nada, não quero nada. Mas é difícil, né? As pessoas sempre vão lá preparar alguma coisinha ali. Mas está tudo certo, está tudo certo. Olha, como em todo Pod Café eu faço aqui, vocês que têm a nossa audiência, né, já sabem como é que funciona o Pod Café. Eu faço aqui, eu leio uma mensagem. Hoje nós vamos estar falando muito sobre o maior best-seller da história, né, que é o livro mais lido no mundo, né, e é o livro mais antigo também no mundo. Estou falando da Bíblia. E eu vou lá em Provérbios, assim como o rei Salomão escreveu, e ele nos fala lá, logo de cara no Provérbios 1, a partir do verso 4, diz assim: estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio, e quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e dos seus enigmas. Isso aqui é uma abertura, pastor Sérgio Karagulhan, do livro que eu tenho o hábito de ler todas as vezes que a gente abre aqui o nosso Pod Café, e ele trata de sabedoria. Né? As pessoas, aqui fala, né? O sábio se tornará mais sábio a partir disso daqui. Então eu quero dar um recado para você que está nos assistindo. Em primeiro lugar, deixa ali o seu joinha, compartilhe esse link que está aqui embaixo, né? E mande a sua mensagem ali. O YouTube ele vai entender a relevância de tudo que a gente fala aqui. E quando a gente fala sobre o livro de Provérbios, né, a gente está falando de sabedoria milenar. E assim, e se você tem interesse em prosperar, não tenha dúvida,
do primeiro capítulo ao último capítulo de Provérbios, ali você vai ter ensinamentos de muito peso, ensinamentos profundos, né, que são muito atuais. Se você falar assim, poxa, Salomão escreveu quando isso? Ontem? Né? E ele escreveu milênios atrás. Sim. E é muito atual, não é mesmo, Sérgio? Sempre será, né? Vai passar tudo menos as palavras do Senhor. Né? Amém. É sempre atual e parece que ele está vivendo aqui próximo, Ontem, né? Ele vive no Brasil. Parece que ele mora no Brasil. Ele mora ali, inclusive. no bairro dos Pimentas, Por ali. aqui, né, na região, que ele conhece bem as coisas. Porque mais atual é impossível, né? É incrível. É o espírito da palavra, mais do que a letra, é o espírito da palavra que se renova e que nos traz vida todo dia. Isso aí. A palavra já fala, né, que a letra Mata, mas o espírito vivifica. Os fariseus, um pessoal meio religioso, naquela época, só naquela época. Não, hoje não tem. Hoje não tem Hoje essas não coisas. existe isso. Mas Hoje quando não existe vive isso. só a regra... Eles estão rindo porque vocês conseguiram identificar alguma coisa? Sim. né? Como é que você vê isso, William? Olha, é realmente interessante a gente pensar na sabedoria que vem da palavra, no poder, né, como falávamos um pouco, que vem através da palavra, e como exercer isso de uma maneira saudável, né, que não prejudique também as pessoas, como ele falava que os fariseus tentavam fazer. Em espírito, é somente em espírito, você sendo guiado pelo Espírito Santo, você pode exercer um ministério da magnitude que é o ministério de Jesus, ok? Da forma que é, da intensidade que é, sem ferir as pessoas, sem machucá-las e, na verdade, cativando elas e trazendo elas para Jesus, da mesma forma que Jesus fez, atraindo elas através da palavra, através do mover do Espírito Santo. Realmente é dessa forma que eu vejo. Como ele citou, a letra mata, né? O espírito que vivifica. Muitos mal interpretam isso, acham que não devem estudar ou estudar faz mal. Não é isso. Eu creio que você se aprofundar na palavra é necessário para que você exerça o ministério de Jesus Cristo de uma maneira eficaz. Okay? Mas, se não for em santidade, em consagração, em entrega, em renúncia, não vai fazer efeito. Realmente vai ser só palavras, só letras, né? Verdade. Mas dessa forma que nós vamos conduzindo esse ministério e fazendo aquilo que agrada a Deus aqui, enquanto estamos aqui, né? É isso aí. Você vê, eu falei que fora do ar aqui que a gente teria 60 minutos de programa, 50 minutos seria para falar do livro do Sérgio, que já eu falo sobre o livro falou 54 dele. para ser exato. A gente reduziu, a gente se ajustou, né? Magoado, E o Eduardo, que é o Relações Públicas, ele está ali anotando, né? Eu ia pegar ele de surpresa aqui, que ele estava no celular preparando uma livezinha ali. É isso mesmo que você estava fazendo? Preparando uma livezinha? Eu estou preparando as matérias no momento que o botão apertar para o meu lado aqui, a gente solta nisso. E Sérgio, e nós falávamos ali embaixo, antes de vocês dois chegarem, a gente estava conversando a respeito, né, sobre essa questão da espiritualidade. Né? Nós estávamos conversando a respeito do chamado, que às vezes a gente tem um chamado e a gente não identifica. E o Eduardo falou muito sobre o chamado dele, ele que desde criança, né, ele cresceu num lar cristão, o pai era missionário, né, militar e missionário, né, Eduardo? Isso. Da Marinha. Sim. Viajava pelo Brasil inteiro, mas ele morou bem, ele morou em Balneário do Camboriú, né? Ele foi dono de um daqueles apartamentos do prédio mais alto ali na... Tô brincando aqui. Eu ia falar, eu ia dar um cutucão aqui embaixo. Você conviveu ali, né? Você conviveu ali no meio de pessoas importantíssimas ali, né? E nós falamos uma coisa sobre depressão, né? Falamos sobre uma coisa sobre como você atuar com pessoas de níveis financeiros altos e pessoas de níveis financeiros mais baixos. E por que eu estou introduzindo essa questão aqui? Para a gente falar sobre o projeto Remar, né? E o Edu, nós batemos papo um dia, a primeira vez que eu conversei com ele, eu fui indicado por um outro apresentador de podcast aqui da TV também, falou assim, olha, poxa, ele não cabe no meu podcast, mas no Podcafé, o Podcafé é um programa, apesar de ser um programa de business, né? E a gente vai falar sobre isso na sequência, falar sobre negócios na sequência.
E nós conversávamos, eu estava caminhando e eu fiquei batendo papo com ele, né, conversando, ouvindo o que era o Projeto Remar. Nós falamos aqui sobre um nome ilustre na cidade, o reverendo Bruno Ribas. Aliás, um abraço, reverendo, se você estiver nos vendo por aqui. Um abraço, agora reverendo Bruno. Reverendo Bruno. E ele é importante. Então, eu conheço o reverendo Bruno desde 2013. Né? Nós tivemos programas juntos, né? Não juntos, mas assim, ele tinha um programa e eu tinha outro programa. Nós tínhamos programas ali na TV Guarulhos. Né? Eu tinha um programa chamado A Chave do Negócio e ele tinha o programa dele, que estava ligado ao ministério dele, né? E nós falávamos sobre essa questão de você, vou jogar aspas aqui na minha fala, tá? Assim, é fácil você lidar com pessoas que estão em situação financeira mais complicada, né? Mais fácil de conduzi-las, né? Mais fácil de conduzi-las do que você conduzir pessoas que estão lá em cima e falam, às vezes estão no mesmo patamar espiritual que essas pessoas que estão lá embaixo, mas elas falam assim, eu não preciso, eu tenho dinheiro. Há barreiras aí, né? Há barreiras. É complicado. Então, você acessar pessoas desse nível, né, Edu? A gente estava falando sobre isso lá embaixo. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim. O que acontece? Realmente eu tive alguns anos, né, experiência, convívio com a alta sociedade aí de Balneário Camboriú. Realmente é fato de que a prepotência domina, né? A arrogância, a prepotência. Justamente pelo fato de que, bom, como eu estou acima da pirâmide, né? E sou detentor aí do poder financeiro. E então isso coloca em xeque também. São pessoas até que questionam, né? Porque assim, o Deus deles é Mamon, né? É o dinheiro. Então ela questiona essa questão da nossa espiritualidade. Realmente. Para que muitos podem pensar assim? Para que Deus nesse momento? Deus pode atrapalhar, né? Tudo isso que eu já tenho. Para que eu vou renunciar? Para que eu vou viver uma vida de acordo com estão falando que a Bíblia compartilhar? Eu já tenho tudo mesmo, né? Posso tudo mesmo, né? Mas eu faço, parafrasear aqui, voltando ao tema de Salomão. Salomão, quem foi Salomão? O homem mais rico do mundo, né? Já conhecido na história. E no finalzinho da sua carreira, da sua vida, no livro de Eclesiastes, ele resumiu bem, né? Toda a sua sabedoria, todo o seu poder, toda a sua fama como o rei que mais teve riquezas e sabedoria de todos, né, na sua época. Ele disse assim, em resumo de tudo dessa vida, porque primeiro ele passou Provérbios, né, onde tudo era vaidade, não é isso? Eclesiastes escreveu depois, então no finalzinho da sua carreira ele disse, olha, na conclusão de tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu tive, eu posso dizer, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O resto... Na verdade, o livro de Eclesiastes é meio que uma lamentação ali. Para que eu tenho tudo isso? Para que, né? Eu não consigo, né? Não vou conseguir ter vida eterna, né? Aqui, nesse mundo terreno, né? Mais ou menos, traduzindo, né? Resumido assim, em uma linha só, o livro de Eclesiastes. Claro que não dá para fazer isso, né? Mas é mais ou menos isso, né? Teve uma vez que eu estava subindo no elevador, estava trabalhando lá em Balneário Camboriú, no meio dessa historinha aqui. Uma senhora, né, estava comigo no elevador, era um elevador panorâmico, então de frente para a Avenida Atlântica, um dos melhores prédios que tem lá, construtora renomada lá em Brede. E aí, subindo, vendo aquele marzão, essa senhorinha, menino, era bem novinho, tá gostando aí do que você tá vendo? É bonito aqui? Eu disse, sim senhora, poxa, que coisa de louco, né? Isso aqui é uma maravilha, olha só que vista e tal. E ela virou para mim uma ocasião e falou assim, que coisa interessante, né? Quando eu tinha a tua idade, fazia de tudo para conquistar isso aqui. Agora que eu tenho, estou nessa idade, o que eu mais queria era ter a saúde que você tem, eu não tenho mais. E aí, isso foi, né, aconteceu comigo mesmo ali, ela falando assim, caramba,
E você tinha quantos Que anos, choque de realidade aqui, né? Você tinha quantos Eu anos? querendo ser ela e ela querendo ser eu. Trocar ali os papéis. Eu tinha mais ou menos uns 25 por aí, nessa época. Ela queria ter a vitalidade, a força da juventude. E eu ali na força da vitalidade, da juventude, querendo ter dinheiro. Né? Os papéis ali se invertendo. Mas, voltando à pergunta que você fez, cara, e a coisa mais bacana que eu via nesse mundo business aí de alto padrão era quando me deparava com pessoas de altíssimo potencial financeiro, né? Mas, de uma humildade, né? Com aquele quebrantamento, independente de saber a religião dela ou não, mas de caráter mesmo, né? Pessoas que entram de chinelo, que falam coisas simples e brincam, são desarmadas, né? E isso aí me encantava. Aí que eu, como profissional da época, como corretor, aí mesmo que eu comprava a causa dela e até achar o imóvel ideal, porque você compra a pessoa, né? A causa da pessoa. Porque você se encanta, você gosta, né, daquela pessoa por saber quem ela é, mas representa tamanha humildade. Aí voltando para a religião, isso é uma tipologia de Cristo, né? Um rei, um cara todo poderoso, mas que preferiu ser chamado de servo, né? O seu ofício principal que ele deixou para ser seguido e para ser lembrado. Se lembrem de mim como Deus, como Senhor, como todo. Não. Se lembrem de mim como um servo, aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muito. E Paulo também fala sobre isso, né? Eu sou o menor dos servos, quero ser sempre o menor dos servos. O último dos santos e o primeiro dos pecadores. É isso aí. Então, esses princípios aí pra gente viver, já que estamos aqui em uma mesa de comum acordo, vamos dizer, espiritual, né? É bacana a gente frisar isso, né? Não importa todo o dinheiro desse mundo e toda a fama e toda essa carreira estrondosa, se no final, como diz lá também, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens para dar em troca? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Isso aí. Eu quero fazer Segue o pod. Tá seguindo, faz parte do jogo. E eu quero fazer uma pergunta aqui para os três. E na sequência, né, porque eu queria voltar a falar, o Sérgio já ouviu essa fala da minha boca. Do outro lado deste microfone aqui, temos 4. O seu e o meu. 4 microfones, 4 falas. E as pessoas que estão do outro lado, nós não sabemos quem são. Mas os testemunhos que saem daqui, as falas que saem deste microfone, podem mudar uma vida lá fora. Podem transformar uma vida lá fora. Então nós temos um poder inenarrável com este microfone aqui na mão. Nós somos formadores de opinião. Então, assim, eu queria perguntar para cada um de vocês sobre felicidade. Você é feliz? Você é feliz? Você é feliz? E o que é felicidade para vocês? E aí, em curto ou longo, dependendo do que a gente for tocar, a gente já tem 18 minutos de programa. A gente vai falar sobre o Projeto Remar, a gente vai falar sobre o livro chamado Poder do Dunamis, que é o lançamento do livro do meu amigo aqui, Sérgio Caragulha. Mas antes de a gente entrar nesses detalhes, eu queria perguntar primeiro para você, Edu. Você é feliz? E o que te trouxe para essa felicidade, se você for feliz? Se a resposta for positiva, o que é para você ser feliz? Ser feliz é você realmente se encontrar no centro da vontade de Deus para sua vida. É isso que você vai encontrar um norte. Legal. Porque enquanto isso, você vai buscar essa felicidade e ele é como aquele horizonte que está cada vez mais longínquo, cada vez mais espaçado, cada vez mais para frente. Você vai. E assim pode dissolver tudo, buscando felicidade, buscando prazer. A busca incansável, o homem é a busca incansável do prazer, né? Mas eu acho que esse ponto está aí, quando você consegue descobrir
qual é o centro da vontade de Deus, onde você tem que estar no centro da vontade de Deus, é aqui, e descobrir isso para sua vida. E aí você vai ter paz, conseguir ter paz para você, independente de carreiras, de profissões. Buscar paz é achar o centro da vontade, o propósito de Deus para sua vida. Fora do ar, você me disse que você nasceu num lar cristão e depois você conheceu o mundo. O mundo é legal, né? O mundo é bacana, né? É bacana? Sim. É bacana. Muito prazeroso, Atraente, né? E bacana vem de quem pratica bacanal. Não sei se vocês sabem disso. Bacanal. Bacana tem a ver com O bacanal. bacanal, na verdade, vem do bacana, né? Quem participava do bacanal era chamado de bacana. Bacana. Ah, esse cara é bacana, ele participa do bacanal, que era o culto ao deus Baco, que era onde havia as orgias sexuais. Né? Então, o mundo é isso. O mundo é legal. O mundo é legal. E como você voltou para os caminhos do Senhor? Ou você nunca saiu, ou você teve um start mais poderoso para você usar as palavras, porque você usou a palavra estar no centro da vontade. Exatamente. Bom, Faz tempo? não muito. Eu sempre fui cristão, né? Sempre tive aquela visão como cristão. Porém, realmente deixei me esfriar e deixei me levar por toda essa vaidade, por toda essa ostentação, por todos os prazeres, né, que o mundo tem. A Bíblia fala isso como concupiscências, né? As concupiscências da carne, da soberba da vida, etc. E aí eu fui, assim, deixei me levar por altas rodas da sociedade, viagens para cá, internacionais, para lá, grandes nomes. Eu queria tá sempre assim. E chegou um ponto, né, que esse propósito original, né, na verdade, eu sempre soube desse chamado, né, que hoje vivo, que hoje tecnicamente como instituição sou um voluntário, né, mas como igreja eu sou um obreiro e vivo integralmente assim, fazendo a obra, né. Mas realmente não foi por vontade própria, não. Teve um puxãozinho de orelha assim bem bem legal, vamos dizer assim, para que eu despertasse, né? Despertasse e dizer, cara, você tá fora da minha vontade, meu. Então, vou ter que te derrubar um pouquinho para você se ligar. E aí foi quando, após me deparar aí com uma falência, quase separação, uma depressão muito grande, foi quando despertou, né, esse desejo, essa vontade, realmente, poxa, eu tenho que me voltar para o meu primeiro amor, eu tenho que me voltar para o centro da vontade do Senhor, daquilo que Ele realmente sempre teve para a minha vida, e eu sempre, assim como Jonas, corria para o outro lado, né? Ele querendo que eu vá para o norte e eu correndo para o sul, para não fazer. Então hoje estou aqui, estou em Guarulhos, com a família, com os filhos, né? E estou dentro do projeto Remar, dentro da instituição Remar, servindo a Deus e ao próximo. Amém. É isso aí. E você, William? Eu soube que você tem uma história, né, dentro do projeto Remar, né, uma história dos dois extremos, né? Você entrou no projeto Remar lá embaixo. Conta um pouquinho. Eu cheguei no projeto Remar há 10 anos atrás. Você é feliz hoje? Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz porque estou em paz com Deus e consegui criar um relacionamento de pai e filho mesmo, no qual eu nos momentos eu estar feliz não quer dizer que eu não enfrente momentos difíceis e atribulações, mas agora eu tenho um apoio, eu tenho em quem segurar, eu tenho onde buscar socorro, e era o que eu não tinha antes, e isso fez com que eu me perdesse por completo. Eu há 10 anos atrás, quando cheguei em Remar, eu estava totalmente viciado, destruído, com meu convívio familiar destruído, com um filho abandonado, totalmente debilitado mesmo.
Eu acreditava que mais um mês, algumas semanas eu morreria nas ruas. Então eu já estava num nível de depressão interior mesmo, que vivia só eu na rua, já tinha todo mundo me abandonado, e eu estava num nível de depressão que eu ia até um ponto de venda de drogas, tentar buscar uma dose perfeita que eu conseguisse parar o meu coração naquela noite. Eu falava, não, hoje eu vou conseguir parar meu coração para acabar com esse sofrimento, para ver se acaba com tudo isso logo. E nessas andanças e tal, e depois de ter sofrido muitos anos, né, feito a minha família sofrer muitos anos também, tanto nas ruas como na prisão, desses delírios, né, de hoje eu vou acabar com a minha vida, hoje acaba esse sofrimento. Deixa eu só botar mais uma dosezinha, que esse dia ele passou comigo em frente, onde ele ficava, né? Sim. Nessa vida louca aí. Como é que era o nome do lugar mesmo? Inferninho. Eu só, fica ali no literalmente ali. Vivia no Inferninho. Era uma comunidade que o nome é Inferninho, porque ela é assim, ó. Então era um vale assim que você ficava lá no meio, E aí, numa desses delírios, né, de andando, querendo acabar com a minha vida e tal, eu fui até um estabelecimento, pedi um pouco de comida, porque eu tava com muita fome, e ele me apontou e falou, não, aqui a gente reúne todas as nossas doações e doa pra Remar. Vai até lá, que eles vão te dar até mais que pão, às vezes, e tal. E onde é que é isso, tal? Não, vai ali, vai reto. Eu fui lá, cheguei lá, tinha um obreiro na porta também, né, hoje é pastor, e na hora que me viu, já falou, não, vem cá, entra pra dentro. Eu falei, não, eu tô com fome. Ele falou, não, entra pra dentro, meu. Olha a sua situação, você vai morrer assim, cara. Você tem que entrar, você precisa viver algo novo, cara. E eu, como tava perdido, né, eu falei assim, o que você tem aí, meu, pra mim de novo? Porque eu não tenho nada mais, não tem, ninguém mais confia em mim, ninguém mais acredita em mim, nem eu mais acredito em mim mesmo, então o que você tem aí? Ele falou, não, vem pra cá, vamos entrar pra dentro, a gente vai te ajudar, a gente vai te acolher, a gente vai dar uma nova chance para você, uma nova oportunidade para você. E eu entrei, falei, não, tá bom, vamos lá, não tenho nada a perder mesmo, não tenho mais nada, vamos lá, entrei. E aí a Remar começou a me submeter às estratégias que ela tem, e aí eu saí de São Paulo, fui para o Rio, que é uma das estratégias. Lá no Rio dei início num processo de desintoxicação, ressocialização, voluntariado, discipulado, até que o Senhor começou a fazer, a dar sequência na sua obra, até a data de hoje, né? Que já fazem 10 anos já que eu entrei pelaquela porta. Legal. Ciente que eu ia morrer naquele dia, mas já faz 10 anos já que eu tô dia após dia caminhando, e o Senhor tem feito coisas grandiosas, maravilhosas, e eu tô vivendo hoje coisas que eu nem imaginava que eu ia viver mais. Moro com a minha família também, com os meus filhos, casei dentro do projeto, formei minha família, tenho meus filhos, minha esposa tá grávida. Então Deus me proporcionou coisas extraordinárias mesmo, que eu não imaginava que eu podia viver de novo. Não imaginava que eu podia viver novamente aquilo que eu estou vivendo hoje na presença de Deus, graças ao projeto Remar, que me conduziu até os pés da cruz mesmo, para que eu pudesse me arrepender, para que eu pudesse me converter e poder ser usado aí como instrumento de justiça na mão de Deus hoje. Olha o que é o mindset, né? Sim. O nosso comportamento da mente, a nossa configuração da mente. É Romanos 12, 2. Se você não mudar o seu mindset, né? 1 e 2. Você precisa mudar, não se amoldar aos padrões desse mundo, porque o mundo ia virar para você e falar assim, meu, para você não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. Não, o mundo fala isso. Renovação, né? Perdi muitos empregos, muitas empresas não conseguiam mais. Olhava e falava mesmo, você não tem condições de fazer e você mais nada. só consegue viver o bom, perfeito e agradável de Deus se você muda a mente, se transforma e não se amolda. Sai fora dos padrões que são estabelecidos lá fora para nós. Né? Então, é isso mesmo. E eu fico muito feliz de ouvir histórias como essas, e fico feliz também de poder compartilhar essas histórias com as pessoas que estão nos assistindo, porque sim, é possível, mas depende de você. Depende de você. Se você muda a sua mente, se você se transforma e aceita receber de fato e de verdade a palavra e viver a palavra, né? Fugindo, Salmos 1, Salmos 1, fuja da roda dos escarnecedores, fuja do caminho dos ímpios ali. Bem-aventurados são esses,
só uma coisa que eu quero ressaltar. Um dos pontos fundamentais para que eu conseguisse enfrentar essa mudança, porque é uma mudança, foi entender que do meu jeito não deu certo. Não funciona. Não funciona. Eu falei, eu preciso de uma direção, eu preciso de luz, eu preciso que alguém que realmente me direcione e fale, não, agora nesse momento você precisa agir assim. Agora sim você precisa esperar, você precisa andar, você precisa desacelerar, você precisa segurar e tal. Mas se você não tivesse tomado um posicionamento, não ia mudar nada. Mas o posicionamento foi esse. Eu falei, do meu jeito não dá. Não tem jeito. Minhas estratégias são falhas, eu sou limitado, eu preciso de ajuda de um poder maior mesmo. Um poder que consiga me conduzir e me dar sabedoria para lidar com as circunstâncias, para tomar as decisões certas para fazer isso, porque senão certamente eu vou me destruir novamente. É verdade, é verdade. Sérgio, você é feliz? Eu vou te responder da seguinte forma. Como homens falhos, que eu pelo menos considero ainda, e eu creio que Deus trabalha com eventos e processos. Muitas vezes ele vai proporcionar um evento na nossa vida para desencadear um processo. Muitas vezes eu passei por vários eventos e não deixei que eles se tornassem processo. E por conta disso perdi o melhor de Deus em muitas ocasiões. Hoje, todas as vezes que eu não estou cumprindo o propósito pelo qual eu nasci, eu me encontro infeliz. Mas em todos os momentos que eu me vejo cumprindo a vontade que foi dita aqui, eu me sinto pleno. E isso não tem a ver com o retorno que eu possa ter de forma material, seja por elogio, seja por qualquer outro tipo de coisa, mas é aquele tal negócio, é quando o microfone, criado para ser microfone, está sendo usado como microfone, e não como martelo, não como chave de fenda, não como qualquer outra panela, é o objetivo para o qual ele foi feito. Nós todos temos um objetivo, temos um propósito profético. E eu tenho buscado viver essa felicidade sempre, porque é o processo que você citou em Romanos 12, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável. Tem níveis, e isso passa por níveis também de sacrifício, vivo, santo e agradável. Às vezes você está a fim de pagar o preço do sacrifício, de abrir mão do seu ego, né? Eu costumo brincar, e o irmão Eduardo não me deve, que a vontade, para mim, não tem periferia. Ou é vontade de Deus ou não é. Então não tem centro. Então, ou eu estou na vontade ou eu não estou. Porque eu falava muito isso, eu vivi muito isso. Ah, não, eu acho que eu estou decaindo da vontade. Não, peraí, meu amigo, ou você é sim, sim ou é não, não. E esse temor que nós temos, e eu acho isso perfeito, o temor no sentido positivo, de não querer escapar da vontade, né? Pelo contrário, de mergulhar nesse propósito. Dentro disso, hoje eu me considero feliz, porque eu tenho buscado, dentro da luz que cada um de nós tem, o próprio Romanos 12:3 diz isso, que é a medida de fé que Deus já repartiu a cada um de nós, então todos nós temos fé. Tem muita gente que chega pra gente e fala, não tenho fé. Não, é mentira, você tem fé. Você abre a torneira todo dia, nunca pensou se vai sair Guaraná, se vai sair qualquer outra coisa. Você sabe que vai sair água, você não está vendo o cano, não está vendo a água e sai água. Isso é fé, porque é uma certeza daquilo que você não está vendo. Então a gente usa a fé o tempo inteiro. Nós podemos usar para o lado correto ou para o lado negativo. Então eu me considero sim. E mais do que buscar a felicidade, eu acho que ela é uma consequência de cumprir o propósito. Porque eu tenho para mim que Jesus morreu feliz. Uau, imagina, sendo crucificado, xingado, vituperado. Mas ele falou, pai, está consumado, eu fiz o que eu tinha que fazer, está feito. Uau! E a palavra diz que ele, vendo a alegria de tão grande obra, suportou a cruz, né? Sim. Então, às vezes, a gente quer só a alegria, mas não quer suportar o processo. Eu quero só o resultado. Não, pera lá. Ele, que é Jesus, nos mostrou que tem um processo a ser desenvolvido e ele aprendeu essa submissão. Não existe alegria, não existe felicidade sem custo. Isso é... Se alguém ensinou isso, está errado, no meu modo de entender. Claro que é a minha opinião. Também acho que cabe aqui a gente ressaltar um pouco. É que a palavra felicidade é um pouco relativo, né? Tudo é relativo. Para alguns, felicidade é um par de tênis, é um prato de comida. O que é felicidade para um não é para o outro, é verdade. E se a gente usar como exemplo a vida dos primitivos cristãos, dos próprios discípulos de Paulo, verdade, tantas aflições, a gente vai conotar que muitas vezes eles não eram... Você é feliz levando chicotada? Né?
ou sofrendo tanta perseguição, ou ameaça de ser jogado aos leões e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas das vezes essa vida de renúncia, essa vida do evangelho, às vezes passa por aflições, muitas das vezes, de angústia, aflição, de provação. Mas em tudo isso, lá dentro mesmo, no final do dia, né, a paz, ela tem que reinar. A paz de Cristo está acima das circunstâncias, seja feliz, ou seja na provação, seja na angústia. Eu acho que isso está acima da felicidade. A paz que vem de Jesus. Que excede todo o entendimento. Uhum. É o árbitro do nosso coração. Porque muitas vezes a gente não passa por momentos felizes mesmo, mas estamos fazendo a vontade de Deus, né? Acho que isso é importante. Vocês sabem que eu tenho aprendido, eu tenho algum tempinho já de ministério, e tenho aprendido muito, muito, muito a andar com Deus depois de 30 anos. Depois de 30 anos... Bem-vindo ao bar. E aí eu comecei a entender há pouco tempo, não estou falando de muito tempo não. Há pouco tempo eu comecei a entender, claro que existem, ela dá vários, essa palavra que eu vou citar agora, ela dá várias interpretações, mas uma das interpretações que coloca Deus no centro, né, que é Deus no controle. É Ezequiel 47. Uhum. Enquanto você está entrando no rio, a água está na sua canela, você está no comando. No joelho, você está no comando. No peito, você está no comando, porque os seus pés ainda estão no chão. Você tem a decisão de voltar. Agora, quando a água não dá mais pé, quem está no controle é o rio da sua vida. É isso. Então é assim que você tem de andar com Deus. Interprete Ezequiel 47. Deus no controle da sua vida. Então quando você começa a deixar Deus tomar conta da sua vida, e não o dinheiro, e não o seu trabalho, e não a sua atividade, e não as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque nós temos essa tendência. Verdade. Nós temos essa tendência, né? Então, eu vou fazer uma viagem. Eu preciso do quê? De dinheiro. Se essa viagem estiver no propósito de Deus, ela vai acontecer. Você vai ter o propósito. Alguém vai financiar, ou você vai financiar, o dinheiro vai entrar para você. Eu tenho vivido mês a mês, assim, Senhor, o Senhor está no controle, e eu entrego. Tem que saber E assim, a ministração que eu recebo no meu coração é: Davi, não faça contas dos seus soldados que você tem. Não faça contas do que você tem na sua conta bancária. Confia em mim. Confia em mim. E aí ele conduz, e eu sou o testemunho. Por isso que eu estou falando que esse microfone tem um poder. Se você está me ouvindo agora e deixa ele conduzir a sua vida, não é fácil não. Você tem de ter muita sabedoria, você tem de admitir para você essa felicidade que eu tenho colocado aqui nessa mesa de discussão, mas você vai viver o bom, perfeito e agradável, porque você transforma a tua mente, você transforma os padrões desse mundo. O padrão do mundo o que é? Que você trabalha, ganha o seu salário, recebe, faz compra no mercado, né? E se você não tem tudo isso, é Deus no controle, ele tem de estar no controle da sua vida, né? Eu queria falar um pouco. Você queria falar alguma coisa? Não. Eu ia entrar ressaltar alguma eu coisa, ia perguntar, vamos seguir. O Abner, você consegue aí colocar as imagens do projeto Remar aí na tela ou não? Ali, a telinha. Ali, o que são aquelas pessoas ali, o William? Antes e depois, né? O antes e o depois. Esses então, aquele do lado esquerdo com a camiseta verde. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa antes de passar pelo projeto. Exatamente, entrando. Esse jovem é o Everton, ele deu entrada na unidade lá em Londrina, no Paraná, que é uma dos locais onde a gente tem unidade de acolhimento, desintoxicação. E uma das estratégias da Remar é tirar o acolhido do ambiente onde ele faz uso. Isso é muito eficaz. Foi quando eu entrei, eu fui pro Rio de Janeiro. Pode ir rodando, viu, Abner? Saí pensando que eu ia... Falei, como é que eu vou parar de usar droga no Rio de Janeiro, que 75% de lá é favela? Como é que é isso? Vocês estão me tirando de São Paulo para me virar para lá?
Mas na verdade é uma estratégia eficaz, porque no momento difícil que eu falei, meu, vou embora, olhei pra porta, falei, não, É a não mesma vou, não. pessoa lá na telinha. Tá? Eu não vou não, meu, você é louco, eu vou fazer o que lá fora? Então, Olha lá, como era antes, durante o uso de drogas ali, né? E Isso. depois... essa moça tá com o casamento já marcado agora, vai Que casar benção, agora em que benção. dezembro. E o que é, de fato, o Projeto Remar? Eu conversando com o Eduardo, ele falou, você conhece o Projeto Remar? Eu falei assim, eu conheço de ouvir falar, mas eu nunca andei com ele. Foi boa. Nunca, né? Sensacional. Conheço de ouvir falar. Mas o Projeto Remar, o que muita gente que está nos ouvindo aqui deve ter visto, aquelas pessoas de coletinho amarelo no semáforo, né, entregando ali um saquinho de lixo, É um dos projetos um aqui. adesivo. A Remar é uma OSC, é uma organização da sociedade civil que realiza diversos projetos sociais, tanto no Brasil como em 78 países. Já estamos em 5 continentes já realizando esses projetos sociais, tanto de captação de recursos e alimentos, como de campanhas de benefício à sociedade, a pessoas em vulnerabilidade e tal. Ali, né? Esse Aí já é um outro projeto, que é o projeto produtivo chamado Carrinho Solidário. Esse é muito bacana. Esse é talvez meu carro-chefe aí, da minha... Esses alimentos a gente... essas empresas, na verdade, tá vendo? São empresas de grande porte, GPA, Rotary Club, empresas... GPA é Grupo Pão de Açúcar, Grupo Pão de pra quem não Açúcar, sabe, o Lopes, o Dia... Eles disponibilizam as lojas, falam, não, vocês podem entrar, já que vocês são documentados, a gente tem utilidade pública, licenças, então eles disponibilizam o espaço deles para que a gente possa ir até lá e incentivar as pessoas a doar, a colaborar, a beneficiar aquelas pessoas que não têm condições. Então a gente está dentro desses locais sendo instrumento de justiça, a gente está trazendo equilíbrio. Aquele que tem mais condições, que foi lá comprar, fazer suas compras, ele pode doar 5 kg de arroz e a gente pega nesses 5 kg de arroz e leva até aquele que não tem nada. Pessoas em vulnerabilidade mesmo, morando em comunidades e barracos sem saneamento básico, sem nada mesmo. A gente está levando alimento para essas pessoas, para que elas possam ganhar energia, levantar a cabeça e enfrentar os desafios que a vida traz. Como você passou, né? O Edu comentou comigo que a sede nacional do Projeto Remar no Brasil é aqui em Guarulhos. Isso. E eu estou lendo aqui essa revista que você me mandou, são 350 mil refeições doadas por ano, 3 mil acolhimentos, isso já no tá, ano de 2020. já está ultrapassado. Está defasado. Muito. Não, tá. Mas de qualquer forma dá para a gente ter do como ano parâmetro passado, aqui, né? Isso. 3 mil acolhimentos em 2021, 1.200 atendimentos, 1.000 encaminhamentos, né? E onde vocês ficam aqui em Guarulhos? Nós ficamos aqui na Vila Galvão. Rua Padre João Álvares, 548, Vila Galvão. Ele falou perto do Lago dos Patos ali. Próximo, né? exatamente. Ali fica o escritório central, né? Embaixo tem o outlet, Remar, bazar, né? Móveis, roupas também, que é um dos projetos produtivos, né? Então, como eu estava te falando também antes, eu gosto de exemplificar como 2 engrenagens. A Remar, isso que é bacana, ela tem uma engrenagem onde faz as produções, onde entra os recursos, e a outra engrenagem onde sai. E esses dentinhos têm que se casar e andarem alinhados, né? Então a gente trabalha bastante, né? Desde cedo. A rotina lá às 6 horas, né, da manhã já estamos em reunião para iniciar o dia. E cada um nos seus setores. Num setor diferenciado ali. Então você seus falou projetos. o que entra e o que sai. Você comentou comigo também que existem atividades para as pessoas que estão lá nesses locais, né? Sim. Nos locais onde a Remar ela está, pessoas que trabalham, né? Você falou de uma marcenaria, né? São atividades de mão de obra ali, isso para fazer com que os recursos entrem, né? Exatamente. Ou sejam mantidos lá dentro também, né? Porque a Remar, por exemplo, essa mesa aqui, se ela tiver defeituosa, você pode doar ela para a Remar, melhor ainda que esteja perfeita. Mas, se tiver algum probleminha nela, você pode doar para a Remar através da laboratória. Vai reformar. Então, às vezes a gente... o objeto que ele está precisando de conserto, ele tem 2 utilidades lá. Tanto ele vai servir para depois reverter ou nutrir alguma unidade que está precisando dessa mesa, ou uma família, ou o bazar, mas também o lado da laboterapia, porque aqueles que estão lá em segunda fase,
né, em tratamento, aquele tempo que ele tem ali... Ócio. Exatamente. Ele precisa de uma atividade para poder estar trabalhando essa... ressignificar Exatamente. Então, essas duas bases também, né? Que é a fé e a ação. A oração e a ação. Né? Então, por isso nós não usamos lá medicamentos, remédios, nada disso. Né? É realmente na base da oração e ação. Oração e ação. Assim a Remar no mundo inteiro. Nem segue. refrigerante pode tomar lá. Na primeira fase a gente evita. Café também. Mas e isso potencializa o dom deles também, claro, né? Claro. Porque o cara, se a gente sair aí agora, e ir lá na Cracolândia lá, e começar a perguntar, você faz o quê? Ali tem médico, tem marceneiro, tem tudo, pedreiro, né? tem tudo ali, advogado, tem tudo ali. Mas o cara perdeu a esperança de viver. E ele, de repente, chega dentro de um projeto que consegue potencializar ele. Fala, o cara fala, eu sou marceneiro. Fala, tá bom, então você vai fazer móveis aqui. E seus móveis, os móveis que você fazer, vai beneficiar outras pessoas. Ou vai pro bazar e vai ser revertido em recurso para manter a porta aberta, que você entrou por ela, outros vão entrar também. Show. Então ele começa a se sentir realmente útil, a vida de propósito. Exato. A vida dele passa a ter propósito. Ele fala, não, realmente agora eu estou fazendo algo útil. O pedreiro, ele vai construir uma casa que vai morar a moça que vai casar. Então nós estava perdido e a gente potencializou o dom dele ali. Ele falou, não, ó, a gente tem que construir uma casa ali porque tem um casal que saiu da rua que vão casar agora. 2 que saíram da rua agora vão casar, formar família, eles vão morar nessa casa que você construiu. E assim a Remar oferece para eles o casamento também. Tudo. Toda festa, tudo isso. Então eu costumo dizer que a Remar, né, é muito bacana porque ela consegue ressignificar, dar uso, né, dar vida novamente. Nova vida. Reciclar tudo, inclusive vidas. Tudo. Nada se perde. Isso é bacana. Então aí é onde também já entra o gancho para as empresas. Né? Porque a gente tem uma série de projetos em que a gente apoia as empresas, né, nessas partes sociais, lado da sustentabilidade. Né, na hora que for oportuno, não sei nem se é agora, a gente pode até comentar um pouquinho sobre esses projetos também. E o projeto de acolhimentos hoje... Acho que já passou o tempo deles, né, Sérgio? Dos 60 minutos. Quem sou eu para falar? Que ele falou do momento oportuno, desculpa, William. A Remar hoje atende algumas empresas também no fato de vidas também. Tem funcionário, tem empresas grandes que têm funcionários perdidos, com problemas, viciados, né? problemas com né? álcool, e nos procuram, são acolhidos, são mantidos, são acompanhados, assistidos pelas empresas e logo voltam ao seu convívio normal, social. E você citou uma coisa importante, como eu falei no começo do programa, né? O Pod Café é um podcast business que fala sobre negócios e tal. Então eu queria entrar nesse detalhe aqui, Edu e William e Sérgio, que é o seguinte, muitas empresas, elas até têm desejo de colaborar com muitas entidades, mas nós sabemos, né, que muitas entidades não têm uma idoneidade, sim, né, não tem um caminho, uma ali, clareza, né, que faz uma transparência, né? E eu queria saber como é que as empresas se beneficiam. Eu sei que o Edu trouxe uma lição de casa ali, ele trouxe um papelzinho ali do lado. E você pode falar, Edu, sobre essa questão da isonomia fiscal das empresas que podem colaborar com o Projeto Remar? Posso sim. Na verdade, não só trouxe... Isso aqui é de praxe, está na minha bolsinha, porque no meu dia a dia eu visito já as empresas, entendeu? Sei. Faço essa parte das abordagens. Tanto empresas do ramo alimentício como e as empresas elas podem colaborar financeiramente como também com produtos, né? Exatamente. O que é mais comum no nosso caso são produtos, tá? Mas sim, dos dois, né? Vamos lá. Hoje em dia as empresas cada vez mais têm se preocupado com essa parte social, sustentável, né? E já não é de hoje, isso já faz desde o início, 2004 por ali, em que sempre lá fora primeiro, né? Começaram essas práticas chamadas ESG, que
é uma sigla uma de- sigla em inglês, né, americanizada aí, mas que tem tudo a ver com isso. Que quer dizer isso? Né? Lado social, sustentável, né? E veio ficar mais forte ainda depois da reunião do Pacto Global, que foi feito com a ONU, né, em 2015, e aí explodiu com as ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então as grandes empresas hoje já existem coordenadores, existem diretores dessas áreas, né, de práticas sustentáveis, né, sociais e sustentáveis. E então, de repente, hoje aqui a gente pode abordar um pouquinho esse tema e despertar também esse lado, não só para essas multinacionais, essas mega empresas que já estão antenadas nisso, né, mas também para as empresas, de repente, aí tem suas 10 lojas, que já também é uma empresa um nível elevado, é uma empresa grandinha, né? Bom, ME também pode ajudar. É, Isso aí. verdade. Então, o que acontece? Essas práticas culminaram, né, aqui também em uma lei. Tem muita gente que se apega nisso, né? Isso Eu falei antes aqui, eu errei a palavra, não é isonomia, é isenção fiscal. isenção, isso. A isonomia. Mas a gente entendeu bem, ficou claro. Vamos lá. Hoje em dia existe uma lei aqui, Rinaldo, que é a lei número 14.016 de 2023, de 2020, tá? É uma lei federal, não é uma lei de São Paulo, de Guarulhos, não, é uma lei federal. Essa lei aqui, ela trata exatamente isso, sobre excedentes, dispõe sobre combate ao desperdício de alimentos. Então, antigamente, ou ainda quem tem um desconhecimento de causa, não doa, prefere não doar, porque não sabe como fazer ou vai estar fazendo coisa errada, porque diz, não, eu vou doar aqui essa caixa de leite, mas de repente alguém lá passa mal. É sempre isso que eu escuto, né? Na maioria dos casos. Quem não doa é porque tem medo. É porque anterior a essa lei, só para dar uma explicação para o Isso, nosso público, exatamente. porque anterior a essa lei, Não existia uma regulação. nenhuma empresa poderia fazer esse tipo de doação, porque assim, qualquer tipo de problemas que acontecesse em decorrência dessa doação, essa empresa Sanitário, poderia ser saúde. prejudicada, processada, responsabilizada. E essa lei veio para quebrar essa... Veio para regular, para colocar um essa norte, regulamentação um caminho para a gente poder caminhar em cima dela. favorece esse tipo de doação, né? Exatamente. É muito legal isso. E aí nessa lei dispõe tudo certinho como se deve fazer, né? Então a Remar hoje, ela já tem equipe preparada, já dispõe de veículos, frota de veículos, tudo. Hoje nós já atendemos o Açaí, o Sam's Club, a Rede GPA, e outros, o Mercado Dia também. Nessa busca de doações de alimentos, né? Para ver a Infinity, a intermediária, que faz esse combate ao desperdício, né? E aqui eu queria deixar alguns dados aqui sobre o desperdício, que são alarmantes. O Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimentos no mundo, segundo os dados do IBGE. 30% dos alimentos produzidos no país, olha só, 30% do que a indústria produz, do que a agricultura produz, acabam sendo jogados fora. O Brasil é um dos principais produtores de alimentos, mas também, infelizmente, é um dos principais índices de desperdício, segundo o IBGE. Né? Olha em valor isso. Ó. Isso representa uma perda significativa, tal, que já o desperdício de alimentos do Brasil é estimado em 61,3 bilhões por ano. Ou seja, a gente está na casa dos bilhões. E eu quero parabenizar vocês do Projeto Remar, porque esse projeto é um projeto, né, que ressignifica muita coisa, né, na questão social. E eu queria, o nosso tempo já está bem ali, bem justinho ali, eu queria que vocês falassem como é que as pessoas podem encontrar o Projeto Remar, como é que elas podem fazer doações, como é que podem trabalhar em parceria com vocês. Quem vai falar? Qual dos dois? Eu já falei, né? Primeiro, é muito importante que
passem a seguir a Remar no Instagram, @Remar Brasil. @Remar Brasil. @Remar Brasil, que assim eles vão ter acesso a todos os tipos de projeto que a gente faz. Todos os tipos de campanhas, todos os tipos de campanhas de arrecadação, campanhas de doação, unidades novas abertas, casas da sopa, tudo a gente documenta ali no Instagram e também serve como um relatório para as empresas que nos doam. Pode ver ali, ele vai estar vendo os produtos sendo direcionados, doados. E as pessoas que quiserem conhecer pessoalmente, fala de novo o endereço. Rua Padre João Álvares, 548, Vila Galvão. Às vezes sai como Vila Renata. João Álvares. Rua Padre João Álvares, 548, Vila Galvão, Guarulhos. Elas podem ir até lá. Lá nós vamos estar recebendo elas. Às vezes é o Eduardo que recebe, o nosso pastor-presidente, pastor Paulo, vai recebê-las e direcioná-las, mostrar como é que funciona o projeto. E também todas as outras unidades estão de portas abertas para receber visitas e também podem ser visitadas e conhecidas. Fico muito feliz de saber. E saber, você vê que Sérgio, a gente não colocou nenhuma bandeira aqui, né? Nenhuma bandeira de a igreja X, a igreja Y. Mas eu queria falar com você, Sérgio, você que é um pastor, tá? E que você está lançando o livro. Sérgio, você tem a imagem aí, Abner, do livro ali, ó, O Poder do Dunamis, tá? Vamos falar sobre o seu livro, o lançamento foi agora, né? Anteontem, não foi? Isso, foi quinta-feira. Não, quinta-feira. Hoje é terça-feira, então a gente já tem 4 dias aí do lançamento do livro, né? Exato. E o livro esgotou no lançamento, né? Pois Tanto que você não trouxe nenhum para nós aqui, para a gente pudesse ter, mas vocês que estão nos assistindo, vocês têm aí a capa do livro na tela, né? O Poder do Dunamis. E o Sérgio vai explicar para nós aqui o que é o poder do Dunamis, Sérgio. Então, Dunamis já é um significado no original da palavra do poder que Deus usou para criar o universo. É o mesmo poder que suscitou Jesus entre os mortos e é a palavra que Jesus utilizou para os discípulos quando disse sobre o Espírito Santo: recebereis Dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é o poder do Espírito Santo, é o poder também traduzido como dinamite, explosão. Do grego, né? Uma palavra do grego. Palavra do né? grego, Dunamis. exatamente. E ela mostra a inspiração para escrever esse livro foi para entender por que eu preciso... perguntar, por que você escreveu... depois de caminhar muitos anos, né? O berço, o prego, o colchão era evangélico. Então a gente nasce e vive uma carreira e fala, poxa, não é isso, tem alguma coisa... Não é a religião pela religião, né? Não é viver a doutrina pela doutrina, porque muitas vezes a gente estava comentando aqui, né? A espiritualidade não tem nada a ver com a religião. Obviamente que a palavra religião, religare, né? Voltarmos a ter essa comunhão com o Senhor, a religião pode nos ajudar, dependendo de como eu a viver e de como eu a interpretar, porque senão ela vira uma muleta e ao invés de me ajudar, me atrapalha. Porque Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer um relacionamento. Ele veio falar exatamente de uma vida onde eu possa ser livre para viver essa relação de pai e filho. Foi por isso que o mataram, né? Não, eu sou filho. Como você é filho? Você é louco? Mata. É melhor vir alguém aqui falar de novo movimento religioso que alguém falar de uma relação pessoal. E esse poder, eu me perguntando por que eu busquei muito tempo esse poder, eu fiz campanha, fiz de tudo, que eu não estou dizendo que isso é demérito, mas é dentro da luz que a gente vai tendo, a gente vai amadurecendo, como você mesmo disse. Eu estou por aí, uns 35, aprendendo, né, a desconstruir e a viver essa relação de uma maneira mais tranquila e aprender que nós somos seres humanos. Nós não somos super dotados, nós não somos melhores do que ninguém. E quando Jesus veio, ele trouxe esse lado humano, ele se vestiu da nossa humanidade para mostrar, olha, vocês não dão conta, eu que sou Deus, me visto dessa humanidade para mostrar que é possível sim, vocês sendo humanos, exercerem a espiritualidade que vocês já são um espírito. Têm uma alma e habitam nesse corpo. E ao buscar esse poder, eu não entendia, depois, né, de bastante experiências boas e ruins, falei assim, para que tem o poder do Espírito Santo então? Para que tem esse poder de Dunamis? Não é para cura, não é para milagre. Se você for ver
os discípulos voltam, a gente curou, a gente fez, a gente aconteceu. Não é mesmo, vocês fizeram tudo isso, mas não fica contente por isso não. Vocês têm que ficar contente porque o nome de vocês está num livro ali. É um livro que é o livro da vida. Aí eu fiquei pensando, que livro é esse? Será que Deus tem lá uma biblioteca? Vem alguns anjos carregando o livro. Que caneta que Deus usa para escrever esse livro? Será que quando a gente peca, vai o anjo apagão lá e apaga o nome? Depois vem outro e você pede perdão, o anjo escreve. Que livro que é esse? E aí você começa a perceber que vai além da letra. Tem a ver com o espírito que a palavra nos ensina. Então, quando os discípulos fizeram essas coisas, eles nem o Espírito Santo tinham. Quando eles foram de 2 em 2, que Jesus os mandou, eles fizeram as obras, os milagres. Mateus 7 fala que muita gente vai dizer que fez e aconteceu, e Jesus fala, eu não te conheço. Então é um poder que me capacita a ser reconhecido por Deus. Como assim? Eu preciso desse poder? Precisa. É isso que a gente vai descrevendo. E é essa pequena experiência que a gente foi adquirindo com o tempo, e mais do que uma experiência, eu entendi que era uma missão de levar isso adiante, dentro do propósito, né? Tem mais gente que saber disso. Eu preciso, e aí como legado também para os meus filhos, e a primeira igreja da gente é a família, né? Todos nós aqui somos pastores, né? O primeiro rebanho nosso é a nossa casa. Não adianta ganhar, né? Não adianta ganhar lá fora e perder de dentro, né? Não adianta ganhar o mundo e perder a própria alma. Então, cuidar bem dos de casa, e isso não tem a ver com apenas uma questão de doutrina, mas tem a ver com viver esse relacionamento. E não dá para viver esse relacionamento de qualquer jeito. E uma das coisas que eu abordo, dando uma palhinha, né, quando Jesus, em João capítulo 20, ele aparece para os discípulos de novo, eles todos trancados ali, ele fala, paz seja convosco, 2 vezes, porque os caras estavam cheios de coragem, né? Paz seja convosco, toca aqui, toca ali e tal. Falou, olha, a mesma missão que o Pai me deu, eu agora passo para vocês. Só que antes de ele falar isso, ele fala, recebam agora. Ele sopra sobre eles e diga, recebam agora o Espírito Santo. Então eles não receberam antes. E não receberam só no Pentecoste. O Pentecoste foi o batismo, foi a imersão total. Mas naquele momento, e eu não quero me alongar, mas vou rapidamente te falar isso. Quando o primeiro Adão, Deus coloca para dormir e tira a costela dele para fazer a Eva, a semelhança dele, o segundo Adão e o último, que é Jesus, na cruz dorme. E do lado dele também é tirado, do mesmo lado esquerdo. E ali nasce a igreja. Só que a semelhança do homem, o boneco de barro no Éden, Deus sopra sobre aquele boneco, ele já criado o espírito, e sopra sobre o homem para que ele venha se tornar alma vivente. Aí ele se torna alma vivente. Jesus agora, depois de ressurreto, já também tendo o seu lado ferido, sopra agora sobre a sua noiva, a igreja, para que ela agora seja viva. E ele sopra o Espírito Santo. Primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. O último Adão. Então nós hoje carregamos esse poder do Espírito Santo para sermos espíritos vivificantes. Não só vivificados. Não só livres dos nossos delitos e pecados, mas também canais para trazermos essa vida. Não dá para fazer isso na nossa razão, nossas emoções, nosso entendimento. Eu preciso mergulhar nessa relação com o Espírito Santo. Eu preciso entender que o Espírito Santo não é um adereço. O Espírito Santo não é uma ferramenta. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. E ele foi derramado sobre toda a carne. Uau! Por que não sobre a alma ou sobre o Espírito? Sobre toda a carne. Hoje, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, em qualquer lugar do mundo, do planeta, tiver uma consciência, cair em si e falar, poxa, isso aqui está errado. Isso aqui não está certo. Alguns chamam de volta à consciência, outros chamam de qualquer outra coisa. É o poder do Espírito Santo agindo, porque ele veio para convencer do pecado, justiça e juízo. E eu não consigo ter uma relação com ninguém se eu não estiver fluindo nesse poder. Se eu não tiver compreensão de que ele veio para me trazer uma relação. Nós, como iguais, nós não temos condições de andar. Tanto é que quando Jesus fala, recebam o Espírito Santo, ele fala, agora o que o Pai me passou, eu passo para vocês. Poxa, vamos parar tudo. Nós vamos ressuscitar morto, o que nós vamos fazer? Jesus está passando o bastão. O Pai me mandou para a terra, e aquilo que eu tiver aqui para fazer, eu estou mandando agora vocês fazer. Eu vou embora e vocês vão fazer o que eu tinha que fazer. Uau, para tudo, anota aí. Ele falou, quem vocês perdoar os pecados está perdoado. E quem vocês não perdoar, não está perdoado.
Como assim? O poder é para isso? Porque não dá para perdoar ninguém sem o Espírito Santo. E como é que as pessoas vão encontrar o seu livro? Tem o link aí, eu acho que o Abner vai fazer essa gentileza de postar ali não sei se na bio, aqui, na tela, aí, tem um link ali da editora. Foi uma grata surpresa, os livros se encerraram, já estão a caminho, uma nova leva, e eu espero, o nosso intuito é trazer essa consciência de que Deus nos criou para relacionamento. Nada no reino de Deus. O Instituto Reimar é uma ferramenta que Deus tem usado na Terra para mostrar isso. No reino, Deus não veio salvar. Jesus não veio salvar o Reinaldo, não veio salvar a mim, o William, o Eduardo. Ele veio nos salvar. Amém. Ele não é o meu pai, ele é o pai nosso. O pão não é para mim, o pão é nosso. Desde a oração ele já nos ensina. Tudo que tiver a ver com o reino de Deus, que não ouver o próximo, não é reino de Deus. E o Instituto Reimar, parabéns, aproveitando aqui verbalizar, né? Também no ar, belo trabalho, grande missão que vocês têm. E o livro tem muito a ver com essa missão. Que tem exatamente isso, de falar do poder de Deus para a gente poder Já fazer. tá lá Tem o acesso, link. né? O link tem acesso. Tem, o link Já tem tá acesso lá ao o link. link. E nós estouramos aqui o nosso tempo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Né? Parabenizar o Sérgio pelo lançamento desse livro, parabenizar o Edu Ferreira, o William Monteiro, Projeto Remar, o trabalho de vocês, sucesso, desejo sucesso. Parabenizar também o Reinaldo Gomes, que faz aniversário hoje. Muito sucesso a você e a todos os seus projetos. Vai ter bolo, hein? Deus Amém. abençoe. Amém. Abençoe você também que Deus te abençoe. segurou conosco essa audiência até agora. Muito obrigado a todos. Tenham Boa. uma ótima Valeu, noite, grande. né? Porque o programa está mais à noite. É isso Deus aí. abençoe a Valeu. todo mundo. Deus Tchau, abençoe. tchau. Deus abençoe.